o relógio marcava meia-noite. A chuva castigava impiedosamente a cidade, raios rasgavam o céu e trovões ecoavam como tambores de guerra. Em meio à tempestade, 5 amigos, ávidos por aventura e um pouco de adrenalina, decidiram explorar a antiga mansão abandonada que se erguia sombria e imponente nas bordas da cidade. A casa, com sua arquitetura gótica e janelas quebradas, era um convite irresistível para os curiosos e destemidos ao se aproximarem da mansão. A atmosfera se tornou opressiva. O vento uivava entre as árvores, carregando consigo um lamento gélido que arrepiava até os mais corajosos. A porta principal, enferrujada e rangendo, cedeu sob os empurrões dos jovens. O interior da casa era ainda mais sombrio do que imaginavam. Teias de aranha cobriam os móveis empoeirados, e o cheiro de mofo e umidade pairava no ar. Com as lanternas em punho, os amigos adentraram os corredores escuros e tortuosos da mansão. A cada passo, a sensação de serem observados aumentava. As paredes, com seus papéis de parede descascados, pareciam se mover, e sombras estranhas dançavam nas paredes. De repente, um dos amigos tropeçou em algo no chão. Ao acender a lanterna, descobriu um antigo diário com letras elegantes e amareladas pelo tempo. As páginas contavam a história trágica de uma família que havia vivido na mansão e perecido em um incêndio misterioso. Conforme se aprofundavam na casa, os amigos começaram a ouvir vozes sussurrando seus nomes. Os sussurros eram indistintos, mas carregavam uma carga de maldade que gelava o sangue nas veias. O frio se intensificou e um vento gélido soprava por entre os corredores, levando consigo os gritos desesperados dos jovens. As luzes das lanternas começaram a falhar, e a escuridão total se apoderou da mansão. De repente as luzes se apagaram de vez, e um silêncio sepulcral se instalou. Um arrepio percorreu a espinha de cada um dos amigos. Eles sentiram uma presença maligna pairando sobre eles. A porta principal se abriu com um estrondo, e um vento gelado invadiu a casa, levando consigo os gritos desesperados dos jovens. Quando a polícia chegou ao local, encontraram a mansão vazia, exceto por um diário aberto no chão, com a última página em branco, manchada por uma misteriosa substância escura. Com as luzes apagadas e o terror se instalando, os amigos se agruparam, procurando conforto em meio ao caos. A cada segundo, a sensação de serem observados intensificava-se. As paredes, antes estáticas, pareciam se contorcer, como se estivessem respirando. Sussurros, agora mais claros e distorcidos, ecoavam pelos corredores, acompanhados por risadas macabras que cortavam o ar como facas. Um dos amigos, mais corajoso ou mais desesperado, sugeriu que se dividissem para encontrar uma saída. Relutantes concordaram. Um a um, desapareceram nos corredores escuros, cada um com uma lanterna fraca, tentando ignorar o medo que os paralisava. O que se seguiu foi uma série de eventos horríveis, vividos por cada um dos amigos em seus próprios cantos da mansão. Um deles, ao explorar um quarto no andar superior, encontrou um espelho antigo. Ao olhar fixamente para seu reflexo, viu seu rosto se contorcer e se transformar em uma criatura grotesca. Outro, ao descer para o porão úmido e sombrio, encontrou um altar macabro, com velas negras e símbolos estranhos desenhados no chão. Quando a tempestade finalmente começou a acalmar, os amigos, apavorados e exaustos, se reuniram novamente no hall de entrada. A mansão, que antes parecia tão grande e imponente, agora parecia pequena e claustrofóbica. Eles perceberam que estavam presos. As portas e janelas estavam trancadas, e as paredes pareciam se fechar em torno deles. De repente as luzes se acenderam, revelando uma cena horrível. Os corpos dos amigos estavam espalhados pelo chão, cada um em posições grotescas, com expressões de puro terror em seus rostos. No centro da sala, pairando acima de seus corpos, havia uma figura alta e escura, com olhos brilhantes como brasas. A criatura ergueu os braços e, com uma voz profunda e cavernosa, proferiu uma maldição, condenando a mansão a ser eternamente assombrada. Após a macabra descoberta, a polícia, alertada por um dos poucos sobreviventes que conseguiu escapar da mansão, invade o local. No entanto, ao adentrarem a casa, encontram apenas os corpos dos jovens, sem qualquer vestígio da criatura que os havia matado. A única pista é um antigo livro encontrado no altar do porão, repleto de símbolos estranhos e escritas em uma língua desconhecida. Um especialista em ocultismo, chamado Dr. Blackwood, é chamado para analisar o livro. Após semanas de estudo, ele descobre que a mansão estava sob uma antiga maldição, invocada por um culto satânico que havia vivido ali séculos atrás. A criatura que assombrava a casa era um demônio, aprisionado em outro plano de existência e libertado pela perturbação causada pela exploração dos jovens.
O Dr. Blackwood, junto com um grupo de exorcistas, retorna à mansão com o objetivo de aprisionar o demônio novamente. Uma batalha espiritual se inicia com os exorcistas recitando antigas orações e realizando rituais para banir a entidade das sombras. A mansão se torna um campo de batalha entre o bem e o mal, com objetos se movendo sozinhos, portas se abrindo e fechando violentamente, e sombras grotescas se contorcendo nas paredes. A única sobrevivente da noite fatídica, traumatizada e com pesadelos constantes, decide enfrentar seus medos e retornar à mansão. Ela acredita que a casa ainda guarda segredos sobre o passado de sua família, que tinha alguma conexão com a mansão. Com a ajuda de um padre local, ela entra na mansão, determinada a encontrar uma forma de quebrar a maldição. A sobrevivente descobre que sua família havia sido parte do culto satânico que havia invocado o demônio. Ela também descobre que para quebrar a maldição, ela precisaria realizar o mesmo ritual que havia libertado a criatura, mas desta vez, para aprisioná-la. Em um ato de coragem e abnegação, ela realiza o ritual, oferecendo-se como sacrifício. A mansão treme, as luzes oscilam e um portal se abre no centro da sala. A criatura emerge das sombras, pronta para reivindicar sua nova vítima. No entanto, a sobrevivente, fortalecida pela sua fé e pelo desejo de proteger os outros, enfrenta o demônio com coragem. Em um momento de intensa tensão, ela consegue banir a criatura de volta ao abismo, quebrando a maldição de uma vez por todas. A mansão, finalmente livre da maldição, volta a ser um lugar tranquilo. A sobrevivente, embora marcada para sempre pela experiência, encontra paz e fecha um ciclo doloroso. No entanto, a história da mansão assombrada continua a ser contada, como um lembrete de que o mal pode existir em lugares inesperados e que o preço da curiosidade pode ser muito alto.